no último dia 7 de outubro, comemorou-se 175 anos da morte do Edgar Allan Poe. E uma morte, ao que parece, um tanto estranha. Vamos ver? Beleza, gente. Foi aqui. Edgar Allan Poe, Morte do Mestre do Terror, é um mistério de 175 anos. Não, ele é considerado, só para pontuar aqui, tá, gente? Ele é considerado um dos precursores da suspense, não sei, ficção criminal. Ele é acreditado pela criação do gênero de ficção criminal, especificamente. Então, assim, cuidado quando você vê assim, o pai do terror, o pai do horror, histórias de terror, não, ficção científica. Ele é especificamente ficção criminal, tá? Porque a Mary Shelley foi a mãezinha, nossa mãezinha do coração, tá? E ele, ao que parece, a morte dele foi meio enigmática. Vamos ver aqui. Então, no Aventuras na História. Edgar Allan Poe, Morte do Mestre do Terror, é um mistério de 175 anos. Poe faleceu em condições tão enigmáticas que a morte parece ter saído de seus contos. É a maior saída de palco literária da história, diz biógrafo. Então, o Edgar Allan Poe é acreditado pelo gênero de ficção criminal. Essa coisa do terror mais relacionado a crime, a coisa, né, mais específica. Afinal, a publicação do clássico O Assassinato na Rua Morgue, em 1841, abriu caminho para outros grandes detetives da literatura, como Sherlock Holmes e Hercule Poirot. Mas, curiosamente, o maior mistério de sua intensa jornada transcendeu a literatura e chegou à sua própria vida. Allan Poe faleceu em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, de uma forma tão enigmática e absolutamente bizarra que a história parece ter sido tirada de um dos trechos do seu livro. Com a maioria das discussões sobre as pessoas famosas, você começa num lugar lógico, quando alguém nasce. Com Poe, a discussão sempre parece começar com a sua morte, e com razão. É a maior saída de palco literária da história, aponta Mark David Siak em entrevista exclusiva à equipe do site Aventuras na História. Jornalista, escritor e professor universitário, David Siak é autor do Mistério dos Mistérios. Eu não vou pronunciar o nome, eu estou pronunciando o nome dele errado, provavelmente, tá, gente? Mistério dos Mistérios, A Morte e a Vida de Edgar Allan Poe, biografia que chega ao Brasil pela editora Cultrix. É engraçado, né? A morte e a vida. É bem assim mesmo, né? Poe realmente conseguiu morrer em circunstâncias... Conseguiu morrer. Ótimo essa, né? Conseguiu morrer em circunstâncias que refletem as duas realizações literárias pelas quais ele é mais lembrado. O conto de terror e a história de mistério. Explica o autor. Uma morte misteriosa. Em meados de 1849, Allan Poe começou uma turnê de palestras cujo objetivo era arrecadar fundos para uma revista literária que tinha intenção de publicar. É sob esse contexto que ele, em 27 de setembro, embarcou em uma balsa de Richmond, Virgínia, para Baltimore. No dia seguinte, Poe tinha uma viagem programada para Nova York, mas isso jamais aconteceu. Segundo os relatos na época, o escritor só foi encontrado no dia 3 de outubro, jogado na sarjeta em frente ao Gunners Hall. Ele estava inconsciente e era incapaz de se comunicar, como se estivesse em um estado permanente de embriaguez. O detalhe mais marcante sobre a morte de Poe, para mim, é que ele estava usando roupas que não eram suas quando o encontraram, diz Mark. Esse detalhe chamaria certamente a atenção e o interesse de qualquer detetive de homicídio, estudioso de Poe ou detetive amador. Sem usar seu habitual terno de lã preto, Edgar Allan Poe foi levado ao hospital, mas nunca conseguiu recuperar sua plena consciência e, portanto, jamais foi capaz de esclarecer o que o deixou em tais condições. Assim, ele permaneceu e morreu em 7 de outubro. E ainda não temos provas conclusivas do que o matou. Aponta o autor, mesmo já tendo se passado 175 anos da morte de Poe. A única pessoa que poderia, se bem que assim, teriam tido testemunhas, né? Não sei. Vamos ver aqui. As roupas mal ajustadas e surradas falam de um segundo mistério, e esses são os dias em que ele desaparece. Nenhuma testemunha jamais se apresentou para dizer o que sequer vislumbrou Poe durante esses dias. Então, as roupas são uma pista tentadora, mas uma pista
Para o quê? Questiona Davidziak, errou o nome aqui. Uma nova visão de Poe. Mas afinal, a mística em torno da figura de Edgar Allan Poe ajudou a perpetuar o mistério em torno de sua morte? O oposto, na verdade, discorre Mark. Sua morte misteriosa ajudou a perpetuar o interesse em sua vida. Essa é uma das razões pelas quais inverti a ordem normal no subtítulo e o tornei A Morte e a Vida de Edgar Allan Poe. Mas não só isso, na biografia do pai da ficção criminal, David Siak também mostra como, curiosamente, a morte de Allan Poe ajudou a revelar detalhes de sua vida. Um estudo cuidadoso de sua vida mostra que a caricatura que fizemos de Poe está completamente errada. Ele não era solitário, perpetuamente sombrio, mórbido, doentio e de ombros caídos, como pensamos dele, esclarece. O jornalista aponta que o autor foi, de fato, saudável e atlético a maior parte de sua vida. Ele andava rapidamente, com os ombros para trás, caminhando em um passo militar. Era um bom boxeador e conseguia vencer qualquer competição de salto. Ele podia ser charmoso e engraçado, tanto pessoalmente quanto na imprensa. Longe de ser um solitário, ele tinha um amplo círculo de amigos. E embora tenha vivido apenas até os 40 anos, Mark reforça que Allan Poe deixou escritos suficientes para que a primeira coleção acadêmica de suas obras abrangesse 17 volumes. Ai. E apenas uma pequena fração disso eram as histórias de terror ou mistério. Ainda assim, esse pequeno grupo de histórias o definiu como escritor e pessoa. Ele foi um escritor incrivelmente prolífico, dedicado, cuidadoso e versátil. Teorias e mais teorias. As teorias sobre as causas da morte de Poe incluem suicídio, assassinato, doença, envenenamento e até fraude eleitoral. Fraude eleitoral. Mas como uma morte pode levantar possibilidades tão divergentes assim? David Siak aponta que com Poe não se trata do que torna essas teorias distintas, mas sim o que elas têm em comum. Allan Poe morreu com o que um patologista forense chamaria de sintomas não específicos. Em outras palavras, os sintomas podem ter sido causados por um número impressionante de condições. Seu sistema nervoso estava destruído. Ele estava febril, incoerente, perdia e recobrava a consciência. Não há um sintoma que o vincule a apenas uma causa possível. Então, você pode pegar uma teoria e destrinchá-la em torno dessas causas. Continua. Mark também aponta 4 motivos principais pelos quais ele acredita que a morte de Edgar Allan Poe continuará um caso arquivado. Primeiro, não houve autópsia. Isso é um erro terrível, né? Mas tudo bem. E mesmo que houvesse, não teria valido nada, já que poucos médicos sabiam como conduzi-las e os instrumentos da época eram primitivos. Segundo, nenhuma certidão de óbito. Terceiro, nenhum tecido mole sobrevivente que possa ser submetido à perícia forense moderna. E quarto, nenhuma testemunha confiável. As poucas testemunhas da morte de Poço não apenas se contradizem entre si, elas se contradizem entre suas próprias palavras, deixando para trás relatos muito diferentes em tons e detalhes. Contextualiza. Em O Mistério dos Mistérios, A Morte e Vida de Edgar Allan Poe, Mark descarta muitas delas, mas também se dedica a uma em específico. Um suspeito principal que teve, de longe, os maiores meios e oportunidades. Não quero identificá-lo especificamente aqui, porque isso seria entregar o final do livro. No entanto, há uma teoria que muitos estudiosos de Poe e patologistas forenses acreditam ser uma causa altamente provável. Diz, reforçando que apesar das desconfianças, a possibilidade nunca pode ser mais do que um caso circunstancial. Então, embora eu acredite que esta seja uma teoria convincente e irresistível, dificilmente insisto nela. Não pode ser definitivamente provada por todas as razões que acabei de declarar. Então, assim, é claro que para você saber essa teoria, essa e outras teorias, você teria que ler o livro. Ah, mas a gente sabe que é uma biografia, então, assim, é óbvio que ele não vai dizer o que não aconteceu. Então, ele não pode dizer que essas teorias aconteceram, ele só pode dizer que elas são teorias. Tá? Ela faz parte da biografia do Poe, no sentido de que ah, houveram essas investigações em vários momentos, de várias formas, mas que não deram em nada, porque elas não conseguiram chegar numa conclusão, apesar de algumas serem até plausíveis.
Então, assim, para você saber, é interessante você ler o livro, né? Mas o mistério está aí ainda. Ele deixou bem claro, ele frisou que, apesar dele acreditar em umas mais do que em outras, por N razões, que ele vai dizer no livro, ele não conclui nada, né? Infelizmente ou felizmente, talvez, eu acho que é interessante a gente não saber o final dessa história, né? Por fim, Mark Davidsiak aponta que, como já dito, a morte enigmática de Edgar Allan Poe contribuiu tanto para o seu legado que ele não tem certeza se gostaria que o mistério fosse resolvido. Alguns mistérios não são feitos para serem resolvidos. Certamente perderíamos mais do que ganharíamos ao finalmente saber com absoluta certeza como ele morreu e o que aconteceu com ele durante os dias desaparecidos. Então, é, leia o livro, se você quiser. Tenta não comprar na Amazon, só para lembrar do outro corte. E a gente, a gente, quem quer, quem gosta realmente de mistérios, pode, né, se dedicar aí algumas horas a pensar o que pode realmente ter acontecido. Mas é aquilo, realmente pode ter sido N coisa. Ele pode ter sido mordido por uma cobra, pode ter, tipo, né? Eles não fizeram autópsia, provavelmente eles não analisaram nem o corpo dele para ver se tinha alguma marca, algum, sabe? Nada, nada. Então, tá complicado. E naquela época também, né? A gente sabe que a medicina ainda estava, tinha bastante, tinha evoluído bastante já, né? Século XIX, final do século XIX, mas ainda estava meio complicado, né? Para saber, principalmente para ver, assim, análise patologia clínica, né? Que chama. Então, você colher um sangue, analisar o que tem ali. Ainda não se sabia muita coisa sobre sangue mesmo, né? Então, fica difícil. Fica bem difícil. Eu falei final do século XIX, meados do século XIX, né? Então, bom, a gente espera ou não. Ou deixa esse mistério para... Deixa esse mistério ficar misterioso. Igual série que termina no meio da temporada e a gente nunca vai saber o final dela. Né, dona Netflix? Fazer o quê, né? Então é isso, gente. Valeu.